Deus abençoe você, querido, a paz do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, Pastor Sérgio, estamos aqui de volta e desta feita para levar a você, ao nosso coração, a palavra de Deus. Como sempre dizemos, este canal está aberto para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. E convido você, que ainda não se inscreveu, para se inscrever, ser mais um inscrito e mais um amigo do canal, um abençoador do canal. E quando você se inscreve, você está abençoando outras pessoas, porque certamente todas as mensagens que você receber, você certamente irá desejar compartilhar com as outras pessoas, porque o que é bom, que a gente deseja para a gente também deseja para os outros. E nada melhor do que compartilhar coisas boas, que é a palavra de Deus. Quero convidar você para orar conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos pela bênção da oração e pela bênção das orações respondidas. Te louvamos pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, Senhor, e de me dirigir a Ti e também a todas essas pessoas que estarão recebendo da Tua parte a bênção da palavra. Vem nos orientar, vem à luz das Escrituras e na pessoa bendita do Espírito Santo, direcionar, Senhor, as palavras e tudo quanto for dito nesta hora. E essa pessoa seja ricamente edificada, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Muito bem, nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica. Convido você que tem em mãos a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18. O texto, que nós estaremos dando, o tema, melhor falando, que nós estaremos abordando, é exatamente como lidar com as pessoas, como se relacionar com as pessoas. E quem sabe você está enfrentando desafio com respeito a relacionamento com as pessoas. E nós vamos, à luz da Bíblia, buscar a direção de Deus, para viver o melhor possível com as pessoas. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 12, no versículo 18. O apóstolo Paulo orientando a igreja. Ele vai dizer: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E outras narrativas você vai encontrar: o que estiver ao alcance de vocês, façam o possível, ou seja, dê o máximo de vocês, se esmerem, esforcem-se para viver em paz com todas as pessoas. Muito bem. Eu acredito, tenho certeza que você, eu, todos nós vivemos um desafio constante de relacionamento com as pessoas. E, para tanto, abrindo assim a nossa palestra, nossa rápida reflexão, nós precisamos entender que o relacionamento, ou o bom relacionamento com as pessoas, não começou conosco. Esse relacionamento de convívio social começou com Deus. Ele tem um princípio na pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, o plano da salvação é um plano de relacionamento social. É um plano de relacionamento com as pessoas. Veja o que o Evangelho segundo escreveu João 3,16 vai dizer. Porque Deus amou o mundo. Mundo aqui na sua expressão não é globo-terra, mas é pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho, Jesus Cristo, pessoa, para morrer
em nosso lugar, ou seja, morrer por pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça. Nele crer pessoas, Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem teria a vida eterna? As pessoas que crescem em Jesus. Você vai ver que o plano de salvação está ligado intrinsecamente às pessoas, a mim, a você, seres humanos. Jesus, ele foi enviado por Deus, ele nasceu, ele cresceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, vive para sempre por causa de mim e de você, pessoa. Veja que o plano da salvação, ele não está separado do relacionamento com as pessoas. Então é algo muito forte o que diz respeito a relacionamento com as pessoas. E o bom relacionamento. Veja que quando Deus, em Êxodo capítulo 20, vai tira o povo de Israel do Egito, que já vivia dentro de uma lei, mas não a lei de Deus, a lei de Faraó. Quando Deus traz eles para o deserto, Deus estabelece uma aliança através da lei, que é os 10 mandamentos. E você vai observar que 4 dos primeiros mandamentos de Deus são direcionados a um nível de relacionamento com Deus. Ou seja, um relacionamento espiritual com Deus. A nível da vertical, né? Na vertical. Relacionamento com Deus. Quais são os 4 mandamentos? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Né? Lá no capítulo 20 de Êxodo você vai ver isso. São relacionamentos a nível espiritual, a nível com Deus, não social. Deus está dizendo, não tenham outros deuses além de mim. Depois ele vai dizer como segundo mandamento, não farás para ti nenhuma imagem de escultura ou de nenhum ídolo, imagem de cima do céu, nem embaixo da terra ou debaixo das águas. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. Veja que está ligado a Deus. Tem nada com as pessoas aqui. Está ligado à pessoa, mas a pessoa de Deus. Ou seja, está na vertical. E o quarto mandamento, que é santifica o dia do Senhor. O sabá do Senhor. Né? Ou seja, o dia do Senhor. Deus manda santificar. Esse é o quarto mandamento. Agora você vai observar que os outros 6 mandamentos, porque foram 10, Deus vai se dirigir não mais a ele, mas a mandamento de relacionamento pessoal com as pessoas. O primeiro dos 6, Deus vai dizer, que seria o quinto, honra a teu pai e a tua mãe, porque é um princípio de promessa, de longevidade de vida. É o que diz lá o mandamento. Sexto mandamento, né? No caso dos 6 é o segundo, não matarás. Não é isso? Não matarás. Não matar o quê? As pessoas. Não matar o seu semelhante. Terceiro mandamento, né? A nível da horizontal. Estamos falando a nível social. Terceiro mandamento, não adulterarás. Não tomarás a mulher do teu próximo. Né? A nível social. Quarto mandamento, não furtarás. Né? A nível na horizontal. Estou falando de um mandamento a nível social. Não furtarás. Ou não pegar aquilo que é do outro. Quinto mandamento, não darás falso testemunho. Né? Não falar aquilo que você não desconhece. Inventar algo contra alguém que não é verdadeiro. E o sexto mandamento, a nível horizontal, não cobiçarás, ou seja, não desejarás nada do teu próximo. Né? Então você vai observar 4 mandamentos a nível espiritual, a nível na vertical com Deus, e 6 mandamentos a nível de relacionamento social. Você vai observar que Deus, ele tem um interesse, um olhar mais voltado para o relacionamento com as pessoas. Não significa dizer que Deus está desprezando o relacionamento com ele.
de maneira nenhuma. Mas Deus, você vai observar que ele tem um olhar mais agudo em relação ao relacionamento pessoal. Por quê, hein? Porque Deus sabe, e ele mesmo estabeleceu isso. Quando Jesus vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai ver que se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu cumpro toda a lei. Esse é o fim de toda a lei. Então esse é o princípio para nós começarmos um bom relacionamento com Deus e com as pessoas. Mas aquela pergunta que não deixa calar. Como lidar com pessoas difíceis? Você tem pessoas difíceis na sua casa? Você tem pessoas difíceis lá no trabalho? Tem sentido dificuldade de lidar com essas pessoas? Conhece alguém que é difícil, que não tem flexibilidade com nada, está sempre colocando dificuldade, é sempre uma pessoa pessimista, aquela pessoa desestimulada, que nunca dá um voto a você, sempre contraria você, é soberba, invejosa, ciumenta, é uma pessoa para baixo, é uma pessoa difícil de se trabalhar, é uma pessoa egoísta, só pensa em si mesmo. Você vive com pessoas assim? Pois é. A Bíblia não nos orienta nos desfazer dessas pessoas. Porque Jesus também enfrentou pessoas assim. Pessoas irônicas. Alguém já falou com ironia para você? Chamando você de algo que você não é? Ou dando um título a você, quem sabe, que você não tem? Pode ser verdadeiro, mas pode ser irônico também, não é? Foram irônicos com Jesus, chamaram Jesus mestre, quando na verdade não considerava Jesus como mestre. Eles queriam mesmo pegar Jesus e ironizavam essa expressão mestre em relação a Jesus, mas Jesus soube se sair, não se desfazendo, não botando ninguém para trás, mas com a sabedoria do alto e com inteligência. Lembre-se, sabedoria e inteligência. Sabedoria vem do alto. Inteligência é algo que já está com você. Você deve pôr isso em prática. Jesus venceu, conseguiu entrar e sair no meio dessas pessoas, presenciando e manifestando esses dois elementos, sabedoria e inteligência. Mas qual o primeiro passo para se relacionar e se relacionar bem com as pessoas e as pessoas difíceis? Porque se relacionar com pessoas fáceis é fácil, não é verdade? Mas a questão é em relação às pessoas que estão lá, dificultando a nossa vida. Em vez de abrir caminhos, estão fechando caminhos. Essa é a questão. E como fazer? O primeiro passo é conhecer a si mesmo. Sim, você precisa buscar se conhecer a si mesmo. Conhecer o quê? O seu temperamento. Qual é o seu temperamento? Você conhece? Você sabe até onde você suporta uma pressão? Isso é importante. Por quê? Porque isso vai dar a você limites para a sua vida. Você vai ser uma pessoa temperada, ou seja, equilibrada. Você vai saber até onde você deve ir com alguém. Numa conversa, num assunto que você tem que tratar. Até num clima de tensão, você vai saber até onde você pode ir. Então, conhecer o seu temperamento é algo indispensável. Você conhecer o seu lado emocional. Você é muito emotivo? Você é uma pessoa que leva mais para o lado emocional do que da razão? Tem que ter cuidado. Tá certo? Porque quanto mais emotivo você for, mais difícil vai ser seus relacionamentos também com as pessoas. O lado emotivo tem um lado bom, mas tem o seu lado difícil também. E aí você tem que ter aquele equilíbrio. Você é uma pessoa que tem conhecimento para se relacionar com as pessoas que você deseja? Ou você
você encara o desafio de tratar qualquer assunto com todas as pessoas e não importa o nível de conhecimento que você tem. Você precisa saber o conhecimento que você tem. Para você não estar encarando um assunto, tratando de um assunto que você não tem conhecimento. Você não tem base bíblica, você não tem base científica, né? Você não tem um fundamento, né, para tratar daquele assunto. Tem pessoas que defendem uma tese, mas que nunca leu a respeito daquele assunto. Nunca leu um livro, nem a Bíblia, né, que é o nosso manual de regra e fé. E quer desafiar outros com assuntos que ele não tem nem ideia do que se trata. Então, conhecimento é importante para você se relacionar com as pessoas. Conhecer o que você sabe fazer, o que você não sabe fazer, é um outro elemento para você se relacionar bem com as pessoas. Vai que alguém lá manda você fazer uma coisa, ou pede para você fazer uma coisa, e você de repente diz que sabe, vai e faz de todo jeito. Quando alguém chegar, aquela pessoa que pediu para você fazer, ela vai perceber que você não sabe de nada, mas você aceitou lá fazer aquilo e até julgou saber aquilo ali. E na verdade você trouxe, em vez de benefício, você trouxe prejuízo. E isso vai gerar um mau relacionamento com você. Vai trazer para as pessoas uma má imagem sua. Uma imagem de alguém que não tem palavra. Que é alguém que até quis enganar, né? Dizendo que sabia e não sabia. E trouxe prejuízo. Principalmente quando é um assunto de ordem, né? Que não se pode perder tempo e nem ter prejuízos com coisas materiais. Então, quando você for se relacionar com as pessoas, não se esqueça, você precisa se conhecer a si mesmo. Por quê? Por que você precisa se conhecer a si mesmo para se relacionar com as pessoas? Por dois motivos básicos. Primeiro, para você entender as outras pessoas. Né? Em Mateus capítulo 22, verso 39, Jesus vai dizer o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Imagine você. Você vai viver um momento em que você vai precisar transmitir amor para alguém, assim como você desejaria que fosse amado por aquela pessoa. Você vai precisar tratar alguém como se você fosse tratado, como desejaria ser tratado. Então, conhecer a si mesmo tem uma importância muito salutar e grande pelo fato de você lidar com outras pessoas, entendendo os momentos da sua fraqueza. Porque as fraquezas que você tem, as limitações que você tem, as outras pessoas também têm. E não importa o nível de nobre, que seja nobre, que tenha um conhecimento ou não. Elas, em alguma área, elas são limitadas. E você, tanto quanto elas, vai precisar encarar essa realidade se colocando no lugar dela. Quando ela falhar, você vai precisar entender que você podia falhar também ali. Quando ela cometer um erro, seja por palavras, por obra, por pensamento, você vai precisar entender que você podia também cometer aquele mesmo erro. Só assim você vai entender as pessoas quando falharem com você. Você conhecendo a si mesmo. Porque a mesma natureza falha que você tem, as outras pessoas também têm. Em segundo lugar, ou melhor, em segundo ponto, você precisa conhecer a si mesmo para estabelecer os limites que você tem. Você tem limites. Então você não pode ir com sede ao pote d'água, né? Você não pode abrir o seu coração de uma vez para alguém, ou você não deve fazer ou falar tudo que você pensa de uma vez, jogar assim como uma enxurrada, ou ir com sede ao pote. Você tem que ir devagar.
Se você trabalha com grupo, vai devagar. Não abre o teu coração totalmente. Vai aos poucos. Vai conhecendo o cenário aos poucos. Vai começando aos poucos. Tá certo? À medida que você vai se relacionando, tanto você vai ser conhecido, como as pessoas também serão conhecidas por você. Mas isso de forma paulatinamente, passo a passo. Tá certo? Tem que ter muita cautela. Porque você deve conhecer seus limites. Conhecer seus limites em quê? Veja o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, vai ter coisas que não vai ser convincente a você, ou não vai ser algo que você deva fazer no relacionamento com as pessoas. As pessoas vão convidar você, vão chamar você para fazer coisas que não convém. E você tem que ter um limite nesse relacionamento. O fato de você ser amigo dessa pessoa não justifica viver a mesma vida que ela está vivendo. Tem que ter limites ali, no que diz respeito às coisas convenientes. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então vai ter coisas ali que não vai edificar você. Tem coisas que você vai ouvir e que você vai ter que ter limites para ouvir algumas coisas. Ouvir algumas coisas e outras não. E quando você perceber que está ouvindo algo que não está dentro da sua realidade de vida, você se ausentar, buscar sabedoria e prudência para não ficar alimentando aquela voz ou aquele assunto que não edifica você, ou vendo, né, ou participando de coisas que não edificam a sua vida. Em terceiro lugar, coisas que dominam. Então, você precisa ter cuidado e conhecer os limites daquilo que vai dominar e daquilo que não vai dominar você. E eu sei que você, tanto quanto eu, sabe o que é que pode dominar. Então fuja. Não deixe se envolver com a tentação. Não deixe a tentação dominar você. É por isso que no começo nós falamos que você precisa conhecer o seu lado emocional, para você não tratar das coisas pela emoção e deixar se levar pelas emoções e não pela razão. Você tem que se relacionar com a razão e não com a emoção. Toda vez que você se relaciona com a emoção, você se relaciona com o coração. E a Bíblia vai dizer que o coração é vaidoso, ele é enganoso. E o coração, a única coisa que o coração faz é desejar. Ele é desesperado no que diz respeito a desejar as coisas. Ele não mede circunstância para ter, para possuir algo, para realizar algo. O coração, ele só quer se satisfazer. Então, pense, use a razão, use a inteligência. Lembra que nós falamos que Jesus usou esses dois pilares, sabedoria do alto e inteligência. Então, esse é o princípio para se relacionar bem com as pessoas. Segundo lugar, você precisa ter consciência de 3 coisas. Primeiro, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. E em lugar nenhum, em área nenhuma, sempre vai ter alguém que vai se posicionar de forma diferente a você. Então não fique se flagelando, não fique dizendo que você não é uma pessoa para aquele lugar, para exercer essa ou aquela função, ou que você não é competente porque não está conseguindo agradar toda a equipe ou todas as pessoas que se aproximam de você. Não, senhor. Isso é até um bom sinal, né? Porque Jesus não foi aplaudido por todo mundo. Ele teve os seus opositores. Então é normal que você também tenha opositores. Só que, é claro, você não deve viver buscando opositores, mas e nem se excluindo dessas pessoas. Não, você deve
buscar trabalhar tanto com quem está aprovando as suas ideias, como também aquelas pessoas que não estão aprovando suas ideias. Por quê? Porque veja o que diz Provérbio 16, versículo 7. Olha o que diz. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Percebeu a importância de você não excluir as pessoas que é contra você? Vai chegar uma hora que o próprio Deus vai fazer elas estar do seu lado. Vai convencer elas de que Deus está com você. De que o que você está fazendo é algo direcionado para abençoar a própria vida dela. Segundo lugar, você não conseguirá mudar todas as pessoas. Então, você não tem que trabalhar para mudar as pessoas. A sua função é trabalhar com as pessoas. Não precisa querer mudar elas, que você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Elas são aquilo que são. E até aquilo que ela não é, que você não consegue ver ainda, mais tarde, querendo ou não, vai se manifestar. Vai chegar à tona. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Ele fala sobre Alexandre, o ladroeiro, que enganou ele, né? Que roubou, chegou a roubar Paulo, enfim, enganou Paulo. Mas chegou um tempo que ele foi descoberto. Trabalhou com Paulo um certo tempo, mas depois o que ele era de fato foi revelado. Então você não tem que se preocupar com essas pessoas que, com medo, assustado que elas enganem você, que passe a perna em você, que venha trair você. Não, Senhor. Deus está com você. E esse é um outro ponto importante. Você tem que ter a consciência que Deus está com você. E Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 16, verso 18, que muitos o deixaram no momento que ele mais precisava, mas Deus estava com ele. Paulo vai dizer que Deus estava com ele e Deus lhe consolou, lhe amparou. Mais uma vez vem a pergunta: o que fazer, pastor? Quais são os passos que eu devo seguir para saber conviver com pessoas difíceis? Primeiro elemento imprescindível é orar. Não importa o seu credo religioso, seja essa dificuldade, seja na empresa, seja na igreja, seja na sua casa, seja na rua, seja onde for. Ore a Deus, mas ore com amor por essa pessoa. Ore a Deus com espírito de misericórdia. Peça misericórdia a Deus por essa pessoa. Não peça para Deus tirar ela de lá, não. Tem gente que diz, Deus tira essa pessoa da empresa, do meu caminho. Não peça para Deus tirar do seu caminho, não. Peça para Deus dar graça a você, para através de você, Deus converter essa pessoa. Deus mudar ela e fazer de você uma referência, um testemunho do seu poder. Para que essa pessoa amanhã seja uma pessoa como você. Ou melhor, seja alguém como Jesus. Então orar é imprescindível. Lembra de Jesus? Antes de escolher os 12 apóstolos, uma responsabilidade muito grande, lá no capítulo 6 e 12 de Lucas, Jesus passa uma noite inteira orando. Pode ver lá, Lucas 6 e 12. Ele passa a noite inteira orando. E no final, quando chega um novo dia, ele vai e escolhe os 12 discípulos para dar continuidade a uma grande obra que chegou até a mim e chegou até você. Então, orar e orar com amor. Segundo, é se relacionar de acordo com as Escrituras. Lembra que Jesus falou? De novo vou repetir. Mateus 22, verso 39. Amar o teu próximo como a si mesmo. Esse é um dos maiores mandamentos da lei. Mateus capítulo 7, verso 12, Jesus diz: o que quereis que os outros vos façam, faça você primeiro. O que você deseja que essa pessoa faça? Essa pessoa que é difícil aí. O que você está querendo? Que ela seja mais flexível? Seja com ela. E não importa se ela vai continuar sendo dura com você ou não.
se ela continua sendo grossa com você ou não. Seja flexível. Faça tudo para ela o que você desejaria que ela fizesse para você. Independente do que ela dê um retorno positivo para você ou não. É desafiador, não é? Mas esse é o caminho. Então, viver se relacionando de acordo com as Escrituras é exatamente isso aqui. Diante de muitas outras coisas. Viva de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Toda vez que você for confrontado com alguém, examine a palavra. Veja o que a palavra vai levar você a fazer ou não fazer. Terceiro lugar, busque trabalhar com pessoas fáceis e pessoas difíceis. Não exclua as pessoas difíceis. Não fique selecionando, você trabalha comigo, você não. Não fique fazendo seleção de pessoas, grupinho de pessoas, seja na igreja, seja no trabalho, em casa, não importa. Trabalhe de forma indistintamente, incondicional. Se ela é uma opositora, se fala a sua língua ou não, trabalhe com essas pessoas. Peça a Deus para dar sabedoria a você, inteligência para você agir com elas. Como se elas agissem assim com você também. Como se você desejasse o mesmo que elas agissem com você. Não fique excluindo pessoas. Não fique dizendo você é, você não é. Você trabalha comigo, você fala, você trabalha, veste a minha camisa, você não. Não, Senhor. Isso não vai somar. Isso só vai gerar divisão de águas. E você não está aqui e ali para dividir nada. Você chegou para somar. Se você é um líder, se você é alguém que está à frente de um grupo, principalmente, você precisa aprender a trabalhar com todas essas pessoas. Eu e você. Em quarto lugar, não faça comentários sobre essas pessoas para outras pessoas. Dizendo, poxa, fulano é assim, fulano é assado. Não fique fazendo comentários delas, porque possa ser que alguém que você comente, que você acha que é uma pessoa que não vai comentar nada, vai comentar para ela, vai botar no ventilador e chegando aos ouvidos dessa pessoa, não vai ser interessante, porque vai criar uma divisão, vai criar problemas com você. Então o que fazer? Você tem algo a falar para a pessoa, fala com ela mesmo pessoalmente, tá certo? Chama a pessoa e conversa pessoalmente, olho no olho. Não fica usando rede social para jogar indireta, para, sabe, aquelas atitudes infantil que a gente vê em muitos cristãos por aí. Que ao invés de sentar com uma pessoa, declarar o que está no coração, não. Fica usando redes sociais. Isso é infantilidade. Isso é imaturidade. E pessoas assim não têm condição de liderar, não têm capacidade de estar assumindo nada. Em lugar nenhum. Porque não amadureceu. Então o que faz? Você senta e conversa como pessoas. Conversa, não é agredir. Não é passar em rosto o que ela fez ou deixou de fazer. É colocar as suas ideias, mostrar o seu bom senso de forma amável e sábio para aquela pessoa. E eu creio que à luz da palavra você vai chegar a um denominador comum com aquela pessoa. Quando você for tratar algo, de repente ela fez algo que ofendeu você, aquela pessoa machucou você, aquela pessoa fez algo que desqualificou você, desonrou você. Então, chama uma pessoa da sua confiança para conversar com ela. Não vai sozinho tratar de assuntos que foram elevados, assuntos que estouraram, né? Que fez a pressão, bum, não. Chama alguém com você, da sua confiança, para tratar o assunto com aquela pessoa. Tá bom? A Bíblia vai nos ensinar que 2 ou mais testemunhas é melhor. Jesus nos ensinou isso. Recuse levar ofensas para o lado pessoal também. Não leve ofensa para o lado pessoal. Você não vai deixar de trabalhar com a pessoa porque aquela pessoa não concorda com você em determinada área, naquele lugar. Não. Ela continua ali.
tá certo? As pessoas são obrigadas a comungar suas ideias. Ninguém é obrigado, tá certo? Você, é claro, vai explicar e se você lidera, se você está à frente, você vai orientar que devemos agir assim por determinação da direção. Mas ninguém deve impor nenhuma ordem para ninguém, certo? Se de repente aquela pessoa ela continua desobedecendo as suas ordens, você como alguém superior, o que você tem que fazer? Chegar para aquela pessoa, sentar e conversar e buscar saber o que está acontecendo. Vai chegar uma hora que aquela pessoa, se ela não aceitar a sua liderança, ela certamente por si mesmo irá querer sair ou não participar disso ou daquilo. Mas que isso não venha de você. Que essa atitude de excluir ou de tirar alguém não venha de você. Busque, é o que a palavra fala, busque de todos os meios trazer paz, viver com essa pessoa. Não discuta, né, com as pessoas que têm oposição a você, que não é a seu favor. Não fique discutindo. Não fique batendo boca, isso não é sábio. Veja o que Provérbio vai dizer em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 3. Olha o que diz. É uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos se envolvem nelas. Insensato na Bíblia é gente que não pensa. Então, pense antes de se envolver com qualquer coisa, seja ela o que for, que nível de problema seja. Não fique querendo se justificar ou ser o dono da razão. Não. Se você percebe que o assunto está sendo muito, está se elevando a um grau de tempestade, então faça silêncio, procure tratar o assunto numa outra hora, tá certo? Mas não se envolva com discussões, com contenda, porque isso não é inteligente, tá certo? A honra é para aqueles que fogem, que não se envolvem com as contendas. Ouça mais e fale menos, tá certo? Busque falar o mínimo possível para que você venha vencer essas situações. Não é vencer a pessoa, é vencer o problema. Porque você não tem que lutar contra a pessoa. Esse é o erro de muita gente. É lutar contra as pessoas. Você não tem que lutar contra as pessoas. A Bíblia está dizendo, faça e lute com todas as suas forças para viver em paz com as pessoas. E não lutar com as pessoas, não brigar com as pessoas. E as pessoas fazem o contrário, as pessoas ficam brigando com as pessoas. Mas o seu alvo é o problema, e o problema não é aquela pessoa. Tá certo? Seja discreto, porém transparente, sem arrudeio. Não precisa fazer muito arrudeio. Seja transparente, diga a verdade, mas diga de forma prudente. Discrição é sem escândalo, sem tocar trombeta. Não precisa criar uma situação para todo mundo ver e ouvir o que está acontecendo. Se você puder resolver as coisas a dois entre você e essa pessoa, melhor ainda. Evite resolver isso no público. Se você não pode resolver isso no particular com ela, tudo bem, é algo que precisa ser resolvido no coletivo, então resolva. Mas resolva de forma sábia. Use palavras humildes, sem arrogância. Mostre que você não tem o poder para dominar, mas você tem o poder e a autoridade para servir e servir bem. Foi isso que Jesus fez. Ele usou o poder e a autoridade e transformou em serviço. Não é? Esse é o caminho.
Lembre-se que nós não estamos para mudar ninguém. Nós não temos que mudar as pessoas. Você vai perceber que tem muita gente que era para ser mudado, mas não mudou. Não é? Por quê? Porque só Deus pode mudar. Então, busque viver de forma que eu e você possamos viver como canais de mudanças, como referências para alguém mudar, como espelho para alguém mudar, e não para mudar as pessoas. Esteja disposto a conviver com pessoas difíceis. Nunca esqueça isso aqui que eu vou falar, porque eu vou finalizar minha palavra. Assim como os problemas surgem dessas pessoas, muitas soluções também podem surgir dessas pessoas. De pessoas que a gente menos espera, podem surgir bênçãos de Deus. Deus pode usar essas pessoas difíceis para nos abençoar em alguns momentos da vida. Veja, o apóstolo Paulo, em certo determinado momento da sua vida, ele rejeitou Marcos para uma certa viagem, porque ele abandonou Paulo numa viagem. Recusou ir adiante com Paulo. E Paulo disse, você não vai viajar mais conosco. Houve até uma contenda entre ele e Barnabé, né? No bom sentido, de que um queria que Marcos fosse, Paulo dizia, não vai. E você vai ver que lá na frente, muito tempo depois, Paulo vai precisar de Marcos e ele chama Marcos para viajar com ele agora. E ele diz, olha, agora eu preciso muito de Marcos. Né? Veja que Paulo não deixou aquela situação descer o seu coração. E o problema das pessoas é levar isso para o lado pessoal. Você não pode levar isso para o lado pessoal. Nenhum problema com ninguém. Aconteceu ali, amém, acabou e ponto final. Continua trabalhando como bons amigos, como homens de Deus, como pessoas de Deus. Como pessoas. Tá certo? Você está disposto a conviver com pessoas difíceis? Guarde essa palavra. Nós jamais vamos crescer bem se não crescermos como pessoas. O segredo é crescer como pessoas. Crescer como pessoas entendendo, usando as ferramentas que Jesus usou. A graça de Deus. O que é graça, favor imerecido. Faça favores independente que ela merece ou não merece. Use a misericórdia. Se coloque no lugar dela. Tenha compaixão dela. Quando você vê uma fraqueza, um erro, faça de conta que seja você que esteja ali. E se compadeça dela. Como se fosse você mesmo que estivesse ali cometendo aquele erro. E ame essa pessoa com amor incondicional. Se você usar essas 3 ferramentas, graça, favor imerecido, e você usar a misericórdia e o amor incondicional, que é o amor ágape de Deus, você vai ver que você não vai ter dificuldade para se relacionar, seja lá com quem for. Você será um vencedor. Quer orar comigo? Vamos orar? Senhor, assim como essa pessoa precisa de graça, misericórdia e amor de Deus, para se relacionar bem, eu peço também, dá-me graça, misericórdia e amor de Deus, para me relacionar bem com essas pessoas, com as pessoas mais difíceis possíveis. Ajuda-me a não excluir, mas a trazer para perto, a trabalhar com essas pessoas com amor, graça e misericórdia. Nós te oramos com gratidão na certeza de que assim o Senhor já o fez, para o louvor e glória do seu santo nome. Deus te abençoe. Tenha um bom relacionamento com as pessoas e com as pessoas difíceis. Grande abraço de Deus para você.